Muito bem, estamos de volta aqui para a lição de número 8 do livro de Atos dos Apóstolos. Lição 8, Atos dos Apóstolos. Nessa lição, nós vamos abordar a segunda viagem missionária de Paulo. Atos, capítulo 15, do verso 36 ao 18, verso 22. O autor do livro, ele começa contando um testemunho, e eu vou deixar que você leia esse testemunho bastante interessante de algo que aconteceu em Sri Lanka. E ele estabelece aqui uma relação com a história. Mas nós vamos direto ao texto, porque essa lição tem 41 páginas. Então, nessa daqui nós vamos abordar 3 textos. Paulo e Silas estende o evangelho a Filipos. Paulo e Silas em Tessalônica, Bereia e Atenas. Paulo e Silas estende o evangelho até Corinto. Vamos então começar com Paulo e Silas se estende o evangelho a Filipos. Estamos na terceira e última parte do livro de Atos. Na primeira parte, os crentes testemunharam em Jerusalém, Atos 1 a 7. Na segunda, em Judeia e Samaria, Atos 8 ao 12. E agora, Atos 13 até o capítulo 28, os confins da terra. Mas de Atos 13 ao 25, temos as boas novas que se espalham por todo o mundo. Vimos que levou tempo para a igreja se expandir. Jesus ascender ao céu por volta do ano 30. Paulo fez sua primeira viagem em torno do ano 46, de 16 a 18 anos. E aqui foi a base para construir o alicerce. Não devemos desprezar os dias pequenos. Agora vamos chegar à segunda viagem missionária. A geografia bíblica dessa segunda é muito mais importante por 4 razões. Primeiro, a segunda viagem inclui a maior parte da primeira e da terceira. Então, nós vamos ver nessa geografia que os lugares por onde Paulo passou. Aqui também nós vamos ter um estudo da geografia que ajudará a entender melhor a Bíblia. Terceiro, conhecer a geografia bíblica ajuda também a nossa memória, a ensinar e a lembrar e aprender onde ficam lugares como Antioquia, Troade e Éfeso. E conhecer a geografia bíblica nos ajuda a entender as cartas de Paulo, que ele escreveu aos crentes em Roma, Coríntio, Galácia, Éfeso, Filipos e Tessalônica. As cidades são importantes. Nós aqui vamos identificar 7 províncias, 4 distritos, 15 cidades que Paulo visitou. E vamos ver, Éfeso começa com a letra. Olhando aí o mapa, nós podemos ver, olha aí, desde Jerusalém, não é? Gaza, 1, 2, Jerusalém, Antioquia, número 7, Antioquia da Pisídia, número 13. E aí nós temos a primeira, segunda viagem de Paulo, a terceira e a viagem que Paulo faz a Roma. Alguns chamam de quarta viagem, a viagem a Roma. Observe aqui no mapa as regiões das quais nós mencionamos. Gálatas, a região da Galácia, distritos como de Pisídia, a Ásia é outro distrito aqui que nós encontramos. Então, através dessas Gálatas, Pisídia e Ásia, nós vamos encontrar as províncias, e claro, a Itália também, província onde está Roma. Paulo e Barnabé, depois de Atos 15, Paulo disse a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Paulo não queria aquietar terreno novo até verificar o antigo. Ele não queria construir mais até examinar a fundação. Não queria estender o evangelho. Eles andaram cerca de 644 quilômetros desde Antioquia, na Síria, até Antioquia da Pisídia, e foi difícil caminhar sobre muitas montanhas, mas o Espírito os guiou nesse ministério de acompanhamento.
Os agricultores sabem que é importante cuidar dos grãos que colhem. A igreja precisa aprender com os agricultores. E é bom focar nos perdidos, que Jesus veio buscar e salvá-los. E o céu se alegra quando um pecador se arrepende. Mas também devemos lembrar que temos que estabelecer bem os fundamentos. 3 homens aqui foram caçar porcos selvagens, 2 deles eram irmãos e levaram armas, mas Nimrod levou apenas uma faca. Os irmãos riram. Como você matará um porco selvagem com apenas uma pequena faca? Nimrod respondeu. Eles viajaram para a floresta e havia uma casa muito pequena e antiga na qual eles ficaram. Os porcos selvagens moravam nas proximidades. Na manhã seguinte, Nimrod levantou-se cedo, ainda muito escuro, vestiu-se diretamente. Nimrod abriu uma janela acima da sua cama e por ela esguichou para fora da casa. Ele deixou a porta da frente aberta, tudo que carregou foi uma lanterna e sua faca. Sorrindo, começou a procurar a toca de alguns porcos selvagens e matou eles. E aqui nós temos a história, você pode ler, aí interessante. Algumas vezes, quando 2 pessoas discordam, ambas estão certas. Barnabé e Saulo discutiram acerca de João Marcos e ambos estavam certos. Eles discordaram. Paulo era um apóstolo, todos nós sabemos que era um homem piedoso, mas Barnabé era um homem espiritual e fora generoso. Barnabé estava comprometido, querendo ajudar Marcos a crescer. Paulo queria realizar o trabalho. E aqui foi uma grande debate que os dois tiveram e cada um partiu por um caminho. Barnabé saiu com João Marcos, e como seu nome diz, ele era o filho do encorajamento, né? Ele quis encorajar e ele saiu com João Marcos. Enquanto isso, Paulo saiu com Silas, mas ambos vão realizar a obra de Deus. Barnabé estava certo em dar a Marcos uma segunda chance. Assim, ele se fortaleceu como homem de Deus. Ele e Barnabé fortaleceram as igrejas em Chipre. A viagem com Barnabé fortaleceu Marcos. Ele abandonara Paulo por volta do ano 46 na primeira viagem. Vimos que Marcos havia mudado. Paulo pediu a Timóteo, em 2 Timóteo, que trouxesse a João Marcos, porque ele era útil ao ministério. Mas para Paulo, nessa ocasião, não parecia razoável levar Marcos, que desde a Panfilha tinha se apartado deles. Paulo não era um homem que desanimasse de viajar. Ele era um apóstolo com pele de couro e conhecia algumas direções à frente. Não é? Paulo ficou doente na primeira viagem, mas sabemos que ele estava doente quando pregou aos Gálatas. Paulo tinha um trabalho a fazer, ele escolhera realizar ou morrer. Ele não iria desistir ou voltar atrás. Alguns o apedrejaram, mas ele seguiu adiante. Não é? Paulo era bem dedicado no que fazia e ele achou que João Marcos o abandonara, portanto não ia mais levá-lo. O padrão estabelecido por Paulo era muito alto para João Marcos, que era ainda jovem. É isso que acontece. Veja a lista de perseguição de Paulo e você vai ver o quanto Paulo sofreu em 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 a 29. O ponto é que os crentes podem discordar e ambos estão certos. Foi o que aconteceu aqui. Barnabé e Paulo discordaram, mas ambos estavam certos acerca sobre Marcos. Deus guia de pelo menos 5 formas diferentes. Todo crente luta para saber a vontade de Deus. Um crente pode fazer muitas perguntas sobre orientação, com quem devo me casar, quais cursos que devo estudar na escola, que tipo de trabalho devo fazer. Essas são algumas dúvidas comuns, mas Deus nos dirige de várias formas. Vejamos aí 5 formas como Deus nos orienta através dessa tabela.
Deus nos orienta através da sua palavra. A palavra de Jesus guardava os crentes, as escrituras nos orientam. Segundo, Deus pode nos dar uma revelação sobrenatural através de anjos, visões, sonhos, dons espirituais. E aí você tem algumas visões, revelações. Terceiro, Deus pode falar conosco através de circunstâncias. Foi o caso da perseguição e eles saíram fazendo a vontade de Deus, pregando. Depois, Deus pode falar através de uma testemunha interna. Alguns dons do Espírito. O Espírito guiou a Pedro na mensagem que ele pregou. E Deus também pode falar através de testemunha externa. Deus guiou a Matias através da decisão. Deus guiou aqueles 7 homens a serem consagrados. Portanto, o Espírito pode guiar qualquer um desses meios para nos guiar e nos dar a direção que Ele quer. Sua palavra, sua presença, circunstâncias, tudo isso nos ajuda a confiar em sua presença. Aí, nesse parágrafo, 2 testemunhos de Morris William, foi missionário na África, e John Caranja, também você pode ler esse testemunho. Vamos lá, precisamos de boas atitudes para ser frutífero para Deus. Nós temos 3 coisas sobre as atitudes de Paulo. Primeiro, ele tinha uma atitude de servo. Paulo queria servir em relação a outros. Segundo, ele tinha uma atitude humilde para com Deus. Paulo não exigiu instruções claras de Deus, ele seguia por onde o Espírito o guiasse. E terceiro lugar que nós queremos falar, ele tinha uma atitude perdoadora para com os pecadores. Em Filipos, Paulo não reclamou, o primeiro convertido foi uma mulher, não um homem que ele vira na sua visão. Mas Paulo estava grato porque o Senhor abriu o coração de Lídia. Ele amava homens e mulheres que estavam perdidos. Mais tarde, em Filipos, os líderes da cidade espancaram ele, mas seu coração não se encheu de ódio ou de amargura. Ele não questionou a visão. À meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam, e o carcereiro vai se converter. A igreja de Jesus inclui pessoas de todos os níveis e culturas. Uma estrada romana, a Via Egnácia, levava Roma a Filipos. Essa estrada permitia viajar do Mar Egeu ao Mar Adriático. Filipos ficava a cerca de 13 quilômetros da cidade portuária de Neópolis. A Via Egnácia terminava em Neópolis. Filipos era uma grande cidade da colônia romana. Muitos veteranos romanos criaram famílias lá, mas Filipos prosperou por causa da Via Egnácia, que lá possibilitava muitos negócios. A cidade recebeu o nome de Filipe II, pai de Alexandre. As cidades ao longo da Via Egnácia, cerca de 48 km de distância, era uma jornada de um dia a pé. No Espírito, João viu uma multidão que podia contar. Eles eram os redimidos, Apocalipse 7:9. Da mesma forma, a igreja de Filipos incluía pessoas que diferiam muito. Lucas contrasta 3 pessoas aqui diferentes. Primeiro, o evangelho tocou Lídia. Segundo, tocou uma escrava, que era associada à cobra de Pitom, a qual Paulo expulsou o espírito de adivinhação dela e o demônio que falara por ela. E terceiro, o evangelho mudou a vida de um carcereiro da cidade de Roma, um cidadão romano respeitado. Lídia, esse carcereiro não era tão rico quanto Lídia, mas também não era tão pobre quanto a pobre escrava. Então vemos que Deus tocou diferentes pessoas, uma da classe alta, uma escrava, serva, e um carcereiro. Filipos é uma grande modelo. Jesus morreu pelos ricos, pelos pobres e pelos medianos, ou classe alta, média e pobre. No entanto, Cristo
fez com que todos ficassem juntos. Os crentes deveriam usar também seus direitos como cidadãos para propagar o evangelho. Paulo usou o fato de ser cidadão romano ali. E ele também circuncidara Timóteo em Listra, com o intuito de se relacionar mais com os judeus daquela área. Paulo usou seus direitos como cidadão romano em Filipos, que era uma cidade romana. Lá bateram a Paulo sem um julgamento. Por ser cidadão romano, isso era ilegal. A multidão, às vezes, é barulhenta e os magistrados não julgaram corretamente o caso de Paulo. Paulo, então, fê-los. Eles viram ele, exigiu desculpas deles antes de se retirar da cidade. Os oficiais em Filipos sempre se lembrariam de que Paulo poderia tê-los levado ao tribunal, mas não o levou. Aqui ele não usou apenas do direito para que eles se desculpassem, mas não usou do direito para prejudicar a eles. Nós vemos aqui que o apóstolo, então, era um homem que dava exemplo de bom cristão. Vamos aos exercícios. Assinale com a alternativa correta. Quantos anos se passaram entre a ascensão de Jesus ao céu e a primeira viagem de Paulo? Aqui é a letra B, 16 anos. 8.2. Por que o estudo da geografia bíblica é importante? Porque ajuda a entender a Bíblia, ajuda a memorizar eventos, estudar as cartas, todas aqui estão corretas. E as pessoas, porque identificamos elas de acordo com a sua cidade. Quantos princípios aprendemos relacionados à segunda viagem de Paulo após o estudo aqui? Nós vemos aqui 7 ou 6 princípios. 7, né? Acho que é 6 aqui. 6 princípios, letra B. 8.4. Sobre o primeiro princípio, podemos afirmar que a igreja precisa ganhar almas para Jesus, mas também cuidar dos novos crentes. A grande comissão inclui somente pregação, obedecemos o mandamento que somente quando fazemos discípulos, quem ele alcançamos. Aqui seria A e D estão corretas. Letra E, A e D estão corretas. 8.5. Os crentes devem concordar em quê? Aqui é A e C estão corretas. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus também é Deus. Todas estão corretas. Letra E, todas. 8.6. Considere o caso de Paulo e Barnabé. Podemos dizer que os crentes podem discordar entre si, podem estarem certos, depende do ponto de vista de cada um. Certo? Ambos podem estar certos, certo? 8.7. Sobre a condução divina em nossas vidas, podemos dizer que aqui não precisamos, porque a A está errada, então é C e D. Ela nos guia, caminhando passo a passo, andar com Deus é a parte mais importante da orientação. A letra F é a correta. 8.8. Atos revela 5 formas de Deus nos guiar. A palavra de Deus, revelação sobrenatural, circunstância, testemunho interno e externo. Letra A, certo. Escreva C para certo e E para errado. Paulo não tinha uma atitude de servo em relação ao errado. Paulo tinha uma atitude humilde para com Deus, certo. Deus não precisa nos guiar se estamos indo na direção certa, errado. Podemos ficar chateados 8.12 quando Deus nos diz não, errado, não é? Uma porta fechada pode ser uma bênção de Deus, certo. Paulo tinha boas atitudes para com os pecadores, somente com os que aceitavam Jesus, errado. A igreja de Jesus deve incluir pessoas, todos os níveis e culturas, certo. O evangelho não toca as pessoas ricas, pois elas têm tudo errado.
Jesus tem poder para libertar todo pecador, seja rico, pobre ou escravo, certo? 8:18, somos salvos pela fé e pelas obras, errada pela fé. Crer em Jesus significa obedecê-lo, certo? Os cristãos devem usar seus direitos como cidadãos, certo? Muito bem. Falando de cidadão, eu, por exemplo, tenho a cidadania brasileira, a cidadania americana, cidadania italiana e estou tirando a minha portuguesa e gosto de usá-las conforme vou à Europa. Uso a italiana, conforme estou no Brasil, a brasileira, e aqui nos Estados Unidos, a americana. Vamos então ao texto 2. Paulo e Silas em Tessalônica, Bereia e Atenas. Atos 17 cobre essas 3 cidades. Em Atos 16, Lucas nos mostrou 3 pessoas diferentes a quem o evangelho tocou. Em Atos 17, vamos ter 3 cidades alcançadas: Tessalônica, Bereia e Atenas. Falemos da grande parte do crescimento espiritual deve ser planejada. Para uma igreja ou apenas um crente, vemos esse princípio. Em Tessalônica, Paulo planejara o crescimento como uma estratégia. O apóstolo se concentrou em fundar igrejas em grandes cidades. Tessalônica era a principal cidade da Macedônia, uma população de 200 mil. Observe que Paulo passou 2 cidades antes, Anfípolis e Apolônia. Eles precisavam do evangelho, mas Paulo não tentou suprir a necessidade sozinha. A pessoa que tenta fazer tudo não sairá bem em nada. Paulo se concentrou nessa grande cidade, locais importantes como Tessalônica. Assim, os crentes poderiam alcançar a outros. Paulo fez um plano e o seguiu. Seu planejamento funcionou. A Bíblia contém 2 cartas que Paulo escreveu a Tessalônica, e uma igreja foi iniciada lá porque Paulo seguiu um plano. Cada crente precisa de um plano para o crescimento espiritual. Precisamos de alvos para mirar, focar. Algumas pessoas boas, mas crescem na graça e requerem um plano. Quando você estudar a Bíblia por dia, quando você estudará? Deve estudá-la diariamente, é um plano. Nós devemos olhar os grãos maduros primeiro. Devemos testemunhar primeiro aqueles que estão prontos para o evangelho. Esse é um princípio. E foi em parte para honrar os judeus. Paulo sempre procurava uma sinagoga, mas depois da sinagoga ele saía para o povo. Em Filipos não havia sinagoga, mas já em Tessalônica, Bereia e Atenas, Paulo foi direto à sinagoga, Atos 17:1, Atos 17:10 e Atos 17:17. E Paulo procurava sempre, primeiro, as sinagogas, pregar aos judeus, depois aos gentios. Paulo, então, foi direto à sinagoga de Tessalônica, as pessoas creram nas escrituras, e dali o Paulo ajudou eles a raciocinar, explicar e provar que Jesus é o Cristo. Deus sempre permite que as pessoas escolham. Os judeus escolheram alguns a crer e outros se rebelaram. Muitas pessoas na sinagoga estavam perto de Deus. Assim, Paulo não precisou levá-las para encontrar o Pai. Outros em Tessalônica se opuseram a Paulo e ao Evangelho. Eles tiveram a sua escolha. Então ele viajou para Bereia. Em Bereia, os judeus de lá foram mais nobres do que os de Tessalônica. Atos 17, 11 e 12. Algumas sementes caem no caminho endurecido, outras caem em bom solo. Foi o que aconteceu em Bereia. Às vezes ficamos desanimados em testemunhar e não ver resultados, mas partimos para outro lugar e ali encontramos. Pedro pescou a noite toda e não pegou nada, mas pela manhã Jesus falou, lança a rede do outro lado, e ele conseguiu pescar. Paulo também, escrevendo aos Gálatas, disse, que semeamos, que ao seu tempo colheremos, se não desfalecermos, se não desistirmos. Adapte a mensagem aos ouvintes. Paulo fez isso.
em Atenas. Viajou de alegria de Bereia para a angústia de Atenas, cuja população pode ter sido inferior na época de Paulo a 10.000. Atenas era famosa por suas esculturas, pedras, edifícios, filósofos gregos como Sócrates, Platão, Aristóteles, Epicuro e Zenão. Atenas eram lares deles. A cidade teve sua maior glória no século V e IV a.C., mas nos dias de Paulo era conhecida apenas por sua cultura. Atenas, Tarso e Alexandria tinham as melhores universidades do mundo. Quem visita Atenas admira suas esculturas, edifícios, mas na época de Paulo as esculturas de pedra eram ídolos. Quanto aos prédios, eram templos para demônios. Em Atenas, Paulo foi, como de costume, à sinagoga, mas também pregou no mercado, na Algora. Foi lá que conheceu as idólatras, os filósofos. E dois grupos discutiram com Paulo, os epicureus, que seguiam os ensinamentos de Epicuro, e eles acreditaram que Deus estava em tudo. Além disso, era o principal objetivo da vida. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. 1 Coríntios 15:32. E os estoicos tinham uma visão contrastante. Eles seguiam os ensinamentos de Zenão, que costumava falar em Atenas, em um pórtico com colunas de pedras pintadas. Os estoicos ensinavam que o homem não deve prestar atenção ao prazer ou à dor. Esses dois grupos, epicureus e estoicos, levavam Paulo a uma reunião no Aerópago. A palavra Aerópago significa colina Pagos de Ares. Ares era o deus grego do trovão e da guerra. Nos dias de Paulo, Aerópago se referia a um conselho ou grupos de líderes de ensinos religiosos. Então, enquanto os epicureus ensinavam uma coisa, os estoicos ensinavam outra, não é? Os epicureus era o prazer da vida, comemos e bebamos que amanhã morreremos. Os estoicos negavam todo e qualquer prazer. Paulo tinha apenas uma mensagem, mas ele usou de métodos diferentes. O método que ele usava na sinagoga não era o mesmo aplicado no mercado. Na sinagoga, as pessoas conheciam as escrituras, então ele explicava e persuadia pelas escrituras que Jesus era o Cristo aos judeus. Mas para os gregos e os estoicos e epicureus, Paulo usou de outra forma. Ele começou falando do altar ao Deus desconhecido, que era o que ele anunciava. O Deus que eles não conheciam, a quem eles adoravam. Então, Paulo começou por aí. O Panteão era o lugar da estátua de ouro de marfim de 12 metros da altura da deusa Atena. Esse templo foi construído no Acrópole. A palavra grega acros significa lugar alto. Polis, cidade. Então, era o lugar mais alto da cidade. Paulo não entrou no Panteão, mas Paulo pregou no Aerópagos, que era a coluna, como nós dissemos, de Ares. E ali Paulo apresentou a sua pregação, inclusive citando poetas gregos, não é, que eles conheciam. Eles falavam sobre pão, pássaros, peixes, costura, dinheiro, banquetes, filhos, reis, casamentos, tudo para ilustrar a verdade. Paulo elogiou atenienses pela sua religiosidade. É sempre bom elogiar as pessoas com elogio sincero. Suas palavras foram gentios e graciosas. E ele foi ali introduzindo o seu assunto, não é? Dizendo que todos creram Dionísio, Areopagita, uma mulher, e por nome Damares. Então, nem todos aceitaram a Cristo, mas Paulo teve alguns convertidos em Atenas. Testemunha sábia sabe usar métodos diferentes
para diferentes pessoas. Temos aí um caso de um testemunho que você pode ler, do Ivan, e assim por diante. Vamos continuar. O desafio de aprender coisas novas do alto e mantê-lo a um nível que a pessoa possa entender. Todos os atenienses estrangeiros de nenhuma coisa ocupavam, senão dizer alguma novidade. Paulo usou isso. Ideias são interessantes, novidades, principalmente as pessoas que estudam. As pessoas em Atenas estudavam demais, e Lucas diz que eles em nenhuma outra coisa se ocupavam. Paulo, então, trouxe ali uma mensagem interessante para eles. Paulo foi perseguido em todos os lugares, mas não em Atenas. Eles ouviram a Paulo e depois disseram, acerca dessas coisas, te ouviremos outra hora. Então, Paulo, eles tinham uma atitude mental e formal muito melhor e que possibilitou a Paulo a pregar. Mas Paulo ali colheu apenas algumas sementes, né? Apenas alguns creram. E Paulo partiu então para a cidade de Corinto, dali de Atenas. Muito bem, também no último parágrafo tem a história de um jovem que se formou na escola bíblica, depois você pode ler, nós vamos adiante porque é muito material para cobrirmos. Vamos lá, Atos 17, Lucas nos mostra 3 cidades alcançadas pelos evangelhos, que são Tessalônica, Bereia e Atenas, letra C, Tessalônica, Bereia e Atenas. O apóstolo Paulo tinha uma estratégia para o crescimento da igreja. Qual era a sua estratégia? Aqui era implantar igrejas em grandes cidades, não é? Implantar igrejas em grandes cidades, letra D. Em qual cidade Paulo planejou implantar uma igreja em Atos 17? Aqui, Tessalônica, não é? Tessalônica. Quantos habitantes havia em Tessalônica? Letra D, 200.000 habitantes, 824. Vamos escreva se para certo e para errado. 8:25. Podemos crescer espiritualmente apenas frequentando a igreja. Tá certo, mas também devemos ler e orar a Bíblia e estudá-la, né? Então, apenas frequentando, eu colocaria errado 8:25. 8:26. Podemos crescer espiritualmente ficando ao lado de pessoas boas, certo? Cada crente precisa de um plano para o crescimento espiritual, certo? Cada crente precisa de metas para crescer espiritualmente, certo? Para haver crescimento espiritual não é necessário planejamento, porque o Espírito fará as coisas ocorrerem naturalmente. Errado. 8:30, devemos testemunhar primeiro aqueles que estão mais prontos para o Evangelho, certo? 8:31, em cada nova cidade, Paulo ia primeiro à sinagoga para honrar os judeus e para encontrar aqueles que buscavam a Deus, certo? Em Jerusalém havia um lugar na sinagoga para os gentios, os pátios externos, certo? Deus permite que as pessoas escolham crer ou não no Evangelho, certo? 8:33, certo. Vamos ao 8:34. Todas as pessoas em Tessalônica se convenceram que Jesus era o Cristo. Errado. Os bereanos estavam ansiosos para conhecer a verdade, certo? Os bereanos receberam a palavra de Deus de bom grado, certo? Os bereanos examinavam a Escritura cada dia para confirmar se estavam sendo ensinados corretamente, certo? Somente os pobres creram na Escritura. Errado. 8:39. Muitos deles creram, inclusive mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Certo. Assinale com X a alternativa correta. Sobre Atenas, podemos afirmar que na época de Paulo, a população era inferior a 10.000, tá certo, já era famosa pelo escudo, tá certo, a B. Atenas tinha uma das melhores universidades do mundo, certo, os seus prédios eram templos para demônios, todas estão corretas.
8:41. Qual era o cenário que Paulo encontrou em Atenas? Havia muitos idólatras e filósofos, certo? As pessoas eram muito cultas, se orgulhavam disso, certo? Havia dois grupos que discutiram com Paulo, os epicureus e os estoicos, certo? Os epicureus seguiam o ensinamento de Epicuro e acreditavam que o homem não deve pensar que está errado, a D não. Os estoicos seguiam os ensinamentos de Zeno, certo? Que acreditavam que Deus está tudo e que acham que o prazer é o principal objetivo da vida. Também não é, está trocado a C e a D. Então, a F é a certa. As alternativas A, B e C estão corretas. A, B e C estão corretas. Vamos então a 8:42. Em Atenas, podemos afirmar que Paulo pregou como de costume nas sinagogas. Letra A está certo. Paulo pregou nas sinagogas e mercados. B também está certa. O método usado na sinagoga não era o mesmo, porque no mercado. C também está certa. Paulo pregou o evangelho no mercado, mas não citou as escrituras, ele usou poetas, certo? A D também. Então, aqui está correta as alternativas A, C e D. A B também estaria certa, né? Mas vamos ficar com A, C e D. Em Atenas, Paulo também pregou na sinagoga. B, C e D. Então a E e a F estão certas. Muito bem. 8:43. Como o evangelho foi recebido pelos atenienses? Aqui Paulo foi perseguido em Atenas porque as pessoas tinham fortes crenças. Não, isso não aconteceu. Os atenienses reagiram ao ensinamento de Paulo de maneira neutra e formal, certo? A B. Eles zombavam deles e encerraram a discussão, letra C. Eles não aceitaram o evangelho porque eram tolerantes e ouviam todos que diziam, mas tomavam uma posição. Então, a letra B, C e D estão corretas. 8:43. Vamos ao último texto, texto 3. Paulo e Silas estendem o evangelho a Coríntio. Atenas era uma montanha educacional e cultural do mundo antigo, em contraste com Coríntio, que era um profundo vale moral. Era uma cidade do mundo e da carne, Coríntio. Agir com Coríntio significava cometer pecados sexuais. Atrás da cidade estava o Acro Coríntio, colina de Coríntio, que erguia como uma torre cerca de 450 metros acima da cidade. Nele havia um templo para Afrodite, nome grego, ou Vênus, nome romano. Vênus era a deusa do amor e do sexo. Nesse templo, cerca de 1.000 escravas cometiam pecados sexuais com aqueles que vinham para adorar a Vênus. À noite, elas andavam pelas ruas como prostitutas. Paulo lembra aos coríntios sua vida antes de conhecerem Jesus. Não sabeis vós que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, nem os ladrões, maldizentes. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, haveis sido santificados, justificados em nome do Senhor e pelo Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios 6, 9-11. Jesus fez algumas grandes mudanças nas pessoas em Coríntio. Coríntio era famosa pelo pecado e pelos negócios. Era enorme cidade, estava localizada a 80 quilômetros a oeste de Atenas. Paulo andou em uma pequena faixa de terra de Atenas a Corinto. Marinheiros arrastavam navios menores por 4 milhas sobre esse pedaço de terra que ligava os mares Egeu e Adriático. Essas 4 milhas por terra, que ocupavam dias de navegação de 322 quilômetros ao redor da parte sul da Acaia. Navios do leste e do oeste chegavam a Coríntio. Marinheiros trabalhavam no local, havia negócios e ainda atividades idólatras no templo.
Corinto era uma grande cidade. Podemos ter tido uma população de menos 100 mil, 10 mil em Atenas, mas Corinto era muito maior. A população de Corinto, na época de Paulo, podia chegar a 250 mil pessoas livres e até 400 mil escravos, tornando uma cidade bem populosa na área. Não é? Corinto era grande, tinha uma grande agora que era o mercado. E existia mais de 400 cidades maiores que 1 milhão. Em 1880, havia pelo menos 4 cidades no mundo com uma população superior a 1 milhão. Coríntio tinha aproximadamente quase 600 mil pessoas. Paulo faz 2 novos amigos ali em Coríntio, que foi Áquila e Priscila, que eram pessoas da sua mesma profissão. Paulo fez muitos amigos também. Incluía Barnabé, Marcos, Silas, Timóteo, Lucas, Áquila, Priscila, Tito, Tíquico, Trófimo, Sópater, Aristarco, Segundo, Gaio, Epáfras, Epafrodito, Artemas, Apolo. Todos esses eram amigos de Paulo. E a maioria dessa lista é citada em Romanos, capítulo de número 16, onde Paulo cita muitos de seus amigos ali, que ele conquistara esses amigos através da pregação do evangelho. Às vezes é preciso um pouco de trabalho para fazer um amigo. Para alguns isso é bem natural. Outros também devem aprender a habilidade de fazer amigos, porque essas novas amizades nos levam. Primeiro passo, vou falar de 5 passos para fazer um amigo. O primeiro passo para fazer um novo amigo é conhecer uma nova pessoa. É fácil conhecer pessoas. O segundo passo para a amizade é falar com elas, não é? Conversar, saber delas. E Paulo fez isso. Paulo continua a falar e ouvir. Em segundo, Paulo deu também outros passos, né? Ali o terceiro passo para fazer amigos é ter algo em comum. No caso de Priscila e Áquila, o que era comum é que eles eram da mesma profissão. O quarto passo é se juntar com essas pessoas. A amizade começa com uma pequena semente, mas torna-se. E, finalmente, o quinto passo, Paulo deu a uma amizade mais profunda. Ele estudou as Escrituras e adorou a Deus com seus novos amigos. A amizade não acontece por acaso. Deus, através desses amigos, ajudou a propagação do evangelismo. E a amizade é uma ferramenta importante para o evangelismo. Aqui depois vai falar de um crente, amigo, zelador, isso aí podemos pular esse testemunho, você pode ler depois. Os velhos amigos de Paulo o ajudaram no seu ministério, Atos 18, 5 e 8, Silas e Timóteo, que eram 2 amigos, haviam se juntado com ele em Corinto, e ajudaram ele na propagação do evangelho. Eles visitaram Tessalônica, Silas e Timóteo, e trouxeram um bom relatório, e fez com que Paulo escrevesse sua carta aos Tessalonicenses. Alguns dos outros amigos de Paulo vemos também em Filipenses 4,14, 2 Coríntios 8 e 9. Judeus incrédulos em Corinto se opuseram a Paulo, tornando-se abusivo. Isso provavelmente significa que eles blasfemaram contra Paulo e contra o evangelho. Paulo saiu da sinagoga e sacudiu a sua capa. O apóstolo não queria que um grão de poeira da sinagoga permanecesse suas roupas, não é? E ele sacudiu também em Antioquia da Pisídia a poeira dos seus pés. Essas palavras nos falam de julgamentos. Paulo mudou também a casa de Tício Justo ao lado da sinagoga. E Gaio, Tício Justo são outras pessoas mencionadas por Paulo na sua lista em Romanos 16. Vemos aqui uma tabela acerca de
modos e antigos, prata e ouro é usado, não é? Partia o pão, comia com alegria de singeleza, Atos 2,46, vai até a casa de Judas, chamada direita, Atos 9,11, é hospedado com Simão o curtidor, Pedro, Atos 10,25, Pedro entrou na casa de Cornélio, Atos 12,12, ele foi à casa de Maria, Atos 16,15, fala que Lídia convidou eles para sua casa, Atos 17,7, Jason os recebeu em sua casa, Atos 18,7, Paulo entrou na casa de Tício Justo, Atos 18:26, Priscila e Áquila convidaram Apolo para sua casa, Atos 28:7, o principal da ilha recebeu em sua casa, Atos 28:30, Paulo ficou numa casa que ele alugara pregando com toda liberdade. São exemplos de casas mencionadas e casas, algumas dessas, igreja. O melhor amigo de Paulo conforta, Atos 18, 9-11. Sem dúvida, Paulo teve alguns inimigos, até alguns que tentaram assassiná-lo, mas Jesus, que é o melhor amigo, disse a Paulo em Atos 18, 9 e 10, não temas, mas fale e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Jesus conhece o futuro, confortou a Paulo e em Cristo temos um grande amigo. Paulo ficou em Corinto cerca de 2 anos. Considere a coragem que Jesus deu ao apóstolo ao dizer que ele tinha muitos ali. Paulo achou um novo amigo também no governo. Gálio, procônsul da Acácia, não quis julgar a Paulo. Paulo disse que, querendo abrir a boca, Gálio disse aos judeus que se houvesse algum agravo ou crime que ele sofreria, mas mandou eles embora do tribunal. Acaia era uma província importante e, assim como Gálio, era seu governante romano. Ele era irmão mais novo de Seneca, um filósofo famoso. Além disso, ele foi tutor de Nero e se tornou o imperador de Roma. Nero era o César romano na época do julgamento de Paulo, por volta do ano 63. Gálio removeu o caso que Paulo do sistema judicial romano e assim Gálio protegeu a Paulo e significa que o cristianismo foi protegido também contra o judaísmo e Gálio funcionou aqui para proteger. Então, defendeu a Paulo e o cristianismo. Qual é a conclusão que tiramos em tudo isso? É que o fim da segunda viagem de Paulo, de Corinto, ele viaja 10 quilômetros à cidade portuária de Quencreia, e lá ele cortou o cabelo, Atos 18:18, rapou a cabeça como um voto e foi para Jerusalém. Paulo navegou de Cancreia para Éfeso e dessa vez o Espírito não proibiu. Uma porta abriu para ele e os judeus em Éfeso não se opuseram a Paulo como os judeus de Coríntios. Paulo não ficou muito tempo em Éfeso e algumas versões da Bíblia explicam a razão, que ele queria ir à festa em Jerusalém, provavelmente a Páscoa. Lá o apóstolo o encontrou com a igreja e, sem dúvida, ele falou sobre obedecer o conselho da igreja em Atos 15. Vamos aos exercícios desse texto 3 para concluir também a lição 8 e fazer a revisão do teste 4. Escreva C para certo e E para errado. Corinto era uma cidade do mundo e da carne, certo? Agir em Corinto significava cometer pecados sexuais, certo? Estava localizada a 90 quilômetros de Atenas, que está errado, é 80, colocaram 10 quilômetros a mais aí, está errado, é 80. Era uma grande cidade, estava populada, era estimado 250 mil pessoas livres, 400 mil escravos, certo? No tempo
de Coríntio havia cerca de 1.000 escravas, cometiam pecados sexuais com aqueles que vinham para adorar, sim, certo. Em Coríntio, a amizade se destaca como tema do ministério de Paulo, certo. Primeiro passo para fazer um amigo é conhecer uma nova pessoa, certo. Segundo, é algum tempo conversando com a pessoa que acabou de conhecer, certo. Terceiro, é encontrar algo em comum e visitar as pessoas, certo. E o quinto passo é aprofundar a amizade, passar bastante tempo com o novo amigo e apresentar Jesus a esse amigo, certo? Assinale com X a alternativa correta. Sobre os velhos amigos de Paulo que o ajudaram no seu ministério em Coríntio, podemos dizer que aqui temos a B, né? Eles trouxeram um relatório positivo sobre a fé. B, C, eles trouxeram um presente financeiro a Paulo, certo? E D, trouxeram o presente que permitiu Paulo pregar todos os dias. As alternativas B, C e D estão corretas. 8:55. Em Corinto, podemos dizer sobre o ministério de Paulo que os judeus incrédulos se opuseram a Paulo e blasfemaram contra ele. Paulo mudou seu ministério de judeus para os gentios, ele batizou a Cristo e sua família, ele mudou seu lugar de pregação para a casa dos convertidos. Todas estão corretas. 8:56, como continuava a vida de Paulo em sua permanência em Coríntio. Aqui, vamos ler, os judeus incrédulos estavam com raiva, isso parece certo. A, centenas de judeus queriam ajudá-lo, B, não é. Deve ter sido uma época assustadora para ele, C. Desse momento de medo, ele recebeu uma mensagem de seu melhor amigo, Jesus, D. Então, as alternativas A, C e D estão corretas. 8:57. Gaio foi um amigo de Paulo no governo. Sobre ele podemos dizer, Galio não é a A, não é. Ele era um governante romano, B, certo? Por volta do ano 68 ele removeu o caso de Paulo. Não, a C também não é. A decisão de Galio permitiu que os judeus adorassem a Deus em vez de César e que o cristianismo não infringisse a lei romana. A e D estão corretas, letra E. Vamos à revisão geral dessa lição. Assinale com X a alternativa correta. Coríntio fica na província da Acaia, letra D. Entre Paulo e Barnabé, quem estava certo sobre João Marcos? Os dois, ambos, letra C. O que orientou os crentes a fugir de Jerusalém após a morte de Estevão? As circunstâncias, não é? Circunstâncias, letra C. Paulo usou os seus direitos como cidadão romano em Filipos, letra B. As pessoas eram descritas como nobres em Bereia, letra A. Paulo citou as escrituras menos em Atenas, letra D. O nível social de Lídia era alto, letra D. Qual cidade da segunda viagem teve a maior reputação de pecado? Corinto, letra A. Primeiro passo para fazer um novo amigo, ir ao seu encontro, letra A. Em Corinto, Paulo encontrou um novo amigo em Gálio, letra C, Gálio, que era o procônsul da cidade. Com isso, concluímos a lição 8, já cobrimos 3/4 do livro, não é? 4/5 do livro. Semana que vem concluiremos com a lição 9 e 10. Se você não é aluno, teve assistindo a aula para ganhar informação no livro de Atos, amém. As aulas estão abertas, caso deseje tornar-se aluno, entre em contato. Faremos a sua matrícula, daremos acesso à plataforma digital, ao material e também ao teste no WhatsApp. A vantagem desse método de estudo é que você escolhe o dia, você tem uma semana. Se a segunda é melhor, você estuda na segunda ou a terça. Você também pode assistir uma aula num dia, outra aula no outro e fazer o teste.
Então você estuda no conforto de sua casa, ou a segunda, ou a terça, ou a quarta, ou a quinta, ou a sexta à noite, ou então um sábado de manhã, o que for melhor para você. Você tem uma semana para assistir a aula e também responder as questões e fazer o teste. Então, matricule-se, entre em contato conosco, faremos a tua matrícula, daremos acesso à plataforma, daremos acesso ao teste e as aulas estão aí, tá bem? Também há mais aulas no nosso canal do YouTube. Entre lá, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist. Tudo que estiver escrito ETAD são as matérias da ETAD. O curso básico é 2 anos. Você estuda 16 matérias, 8 um ano, 8 outro ano, e você então adquire o seu certificado caso faça as provas. Nós não podemos dar certificado para quem só assistiu às aulas. É preciso fazer a prova para ter a sua avaliação. Vamos agora então à revisão do teste de número 4, que engloba a lição 7 e 8, a primeira e segunda viagem missionária de Paulo. Então preste atenção, nós vamos tentar responder o melhor, mas se você prestar atenção, você vai adquirir boa nota, né? Ou nota suficiente para passar. Em Atos 13, 14, narra e descreve a primeira viagem. Sobre essa viagem é incorreto afirmar, presta atenção, é a incorreta. Aqui diz, na Galácia, Paulo estabeleceu 4 igrejas, Pisídia, Antioquia, Icônio e Derbe, tá certo? A B, acredita-se que a carta aos Gálatas foi dirigida a Pisídia, Antioquia, Icônio e Derbe, certo? C tá certo. E a D, a carta aos Gálatas foi escrita no ano 49, antes da ida de Paulo até a igreja de Jerusalém, em Atos 15. Todas aqui, B, C e D, estão corretas. Então, a incorreta é a A. Em sua primeira viagem, Paulo viajou até Galácia, região que incluía a Síria. A Galácia não incluía a Síria. Então, a A está incorreta. Então, número 1, A incorreta. De acordo com Atos 13, 1 e 2, a igreja de Antioquia havia um time pastoral qualificado. Sobre essa equipe, é correto afirmar, a igreja de Antioquia liderada por apóstolos, mestres e doutores versados na Bíblia. Aqui está correto, né? A igreja de Antioquia tinha como líderes profetas e doutores, ou mestres, certo? A B está correta. A A está errada, não tinha apóstolos, mas a B está correta. Eram 7 os líderes, Barnabé, Simeão, Níger, Lúcio, Cirineu. Aqui Lúcio, Cirineu é um só. Menahem e Saulo, então não é 7, está incorreta a C. E a D, a igreja de Antioquia elegeu a Barnabé e a Saulo e os apresentou ao Espírito Santo para serem enviados. Não, foi o Espírito que separa Saulo e a Barnabé. Então, a B é a correta aqui na 2. A é número 1, 2 é B. Vamos a C. Quanto à primeira viagem missionária de Paulo, acompanhado de Barnabé, é certo afirmar. Eles começaram indo a Chipre e depois para Perge, onde Barnabé abandonou Paulo. Não foi Barnabé, foi Marcos. A está incorreta. Em Atos está bem claro que Lucas pretendeu organizar formalmente as viagens de Paulo em 3. Não, Lucas não pretendeu isso. Organizar as viagens missionárias em 3 é um arranjo didático, não estando claro que Lucas tivesse a pretensão. C é a certa. Na primeira viagem, desde o início, Paulo era o líder da empreitada. Também está certa. Paulo era o líder, sim. Aqui, talvez a D é a correta aqui. D na 3. Não é? Paulo era o líder da empreitada. Desde o início, já notamos isso. 3D. Vamos a número 4. Em Atos 13, 14, descreve eventos que aconteceram por volta do ano 46, e nesse contexto é incorreto afirmar.
chamado para ser apóstolo desde o ventre, Paulo iniciou seu ministério imediatamente após sua conversão e visita a Ananias. Pode ser. Antes de ser enviado para o campo, Paulo passou algum tempo em Tarso e em Antioquia, certo? Iniciada a sua primeira viagem, Paulo e Barnabé seguiram primeiramente para a ilha de Chipre, cidade de Barnabé, certo? E Paulo tinha pelo menos 10 anos de crente, provavelmente. Então, a incorreto aqui, a incorreto seria a B, talvez, chamado para ser apóstolo desde o ventre, já iniciou seu ministério. Não, Paulo passou uns anos antes. 5. Então, a 4, a B é a incorreta. 5. Paulo e Barnabé partiram da cidade de Antioquia, na província da Síria, seguindo para Chipre, lar de Barnabé. Sobre os percalços dessa primeira viagem, é incorreto, presta atenção, é incorreto. João Marcos estava com eles desde o início, tá certo? Em Pafos, no extremo, Sérgio Paulo aceitou a Jesus, certo? João Marcos viajou com os missionários para Perge, mas não subiu com eles a montanha de Taurus. João Marcos desistiu da viagem porque ele queria ser o líder. Não foi essa a razão. 5, a D é a incorreta. Na 5 a D, na 4 é B, na 5 é D. 6. Um tema para Atos 15, 1:35 é um padrão bíblico para resolver problemas. Sobre esse evento, que marca essa etapa da igreja, é incorreto afirmar. O que é incorreto é a A. A igreja de Corinto não resolveu adequadamente o problema. Resolveu sim, um dos maiores escrituras. A incorreta. A igreja de Jerusalém era uma grande igreja, sua fraqueza foi não obedecer à grande comissão, certo? Os crentes de Jerusalém não foram para Antioquia por amor, tá certo? O judaísmo era a porta, tá. A incorreta na 6 é a A. 7. Na resolução do problema da igreja, enfrentou em Atos 15, alguns passos seguidos pelos apóstolos nos ensinam que deve-se identificar o problema, A, tá certa, B, deve-se ouvir, C, todas estão corretas. 7ª, D, todas estão corretas. 8º, ao comparar Atos 15 e 11, o Concílio de Jerusalém, com o texto de Gálatas, encontro em particular, pode-se depreender, exceto em Gálatas 2, Pedro repreende a Paulo. Essa está errada. C, 8ª é a C, a correta. A terceira parte de Atos conta como as boas novas se espalharam por todo o mundo. Nesse contexto, é incorreto afirmar. A segunda viagem é totalmente diversa da primeira e terceira viagem missionária de Paulo. Essa não é incorreta. O estudo da geografia, entender a Bíblia, inclusive é importante nos tempos bíblicos. Essa não é incorreta. Estudar geografia ajuda na compreensão. Paulo visitou pelo menos 7 províncias, 4 distritos, 15 cidades, tudo certo. Aí, não, a incorreta é a D. A D é a incorreta. Eram 4 distritos, 4 províncias, 7 distritos, não é? 4 distritos, 7 províncias, 15 cidades. Tá certo, a D também tá certo. Aqui a B é a incorreta, 9. Vamos a algum tempo depois, né, a 10ª, não é? A 10ª é algum tempo depois da primeira viagem, Paulo convida Barnabé para visitar aqueles irmãos, lugar conforme sendo incorreto afirmar. Paulo queria arar novo terreno para depois verificar o antigo. Essa é incorreto. Paulo, na verdade, queria garantir que o antigo. O Paulo não queria cultivar novo campo, antes de verificar o antigo, a fundação, não é? Paulo e Barnabé percorreram 644, tá certo? Os missionários queriam fortalecer a base dos crentes. Tá, então a incorreta é a letra A na 10. 11. Atos 15, 37 a 41 descreve um episódio de discórdia entre Paulo e Barnabé. Sobre esse tema é correto afirmar.
Aqueles que discordam podem não estar errados. Barnabé pode ajudar, Paulo, ambos estavam certos sobre Marcos. A letra D. Barnabé gostava de ajudar, Paulo como uma pele de couro, e discordaram, ambos estavam certos sobre Marcos. Letra D na 11. 12, sobre o que precisamos para sermos frutíferos com bases nas atitudes de Paulo, é incorreto afirmar. A incorreta aqui na 12. Paulo tinha uma atitude de relação e renunciou a alguns de seus direitos, certo? Paulo tinha uma atitude humilde para com Deus, certo? Paulo tinha uma boa atitude para com os pecadores, amando. Em Filipos, o primeiro convertido foi um homem, conforme Paulo. A 12, essa que é a incorreta. 12, incorreta é a D, letra D. Então, 11 é D, 12 é D. Vamos à próxima, a 13. Filipos recebeu esse nome, Filipe II, pai de Alexandre o Grande, foi a primeira cidade onde Paulo chegou. Sobre esse lugar é correto afirmar. Filipos chegou, tocou primeiramente a Lídia, gentia rica, empresária de sucesso. Filipos, o evangelho, tocou uma escrava, também está certo. Em Filipos, mudou a vida do carcereiro respeitado. Correto aqui é a B, porque a D está errado. O carcereiro não era judeu, ele era romano. A escrava estava associada, símbolo da deusa raças romanos, Diana, não é? Aqui, chegando a Filipos, o evangelho tocou primeiramente Lídia. Então, letra B na 13. 14, Atos 17, 3 cidades são alcançadas pelo Evangelho, Tessalônica, Bereia e Atenas, e cada uma respondeu de forma diferente, sendo certo afirmar. Aos olhos de Paulo, estava em Tessalônica, a principal, com uma população de 200.000 pessoas, certo? Letra C na 14. 15, Paulo viajou de Bereia para Atenas, cidade famosa por sua escultura, edifício, livros sobre cidade, marca correta. Atenas era conhecido pelos famosos teólogos, esse não é teólogo, filósofos. Está incorreta. Em Atenas, como de costume, Paulo foi apenas, não, também não. Paulo tinha apenas uma mensagem, sempre me meto na cena, não, também não. Em Atenas, Paulo fez a famosa menção ao Deus conhecido, a quem os gregos adoravam. 15, letra D. E 16, em Atos 18, narra a chegada de Paulo com uma profunda fala moral, cidade do mundo e da carne, sobre a missão na cidade é incorreto afirmar. Em Coríntios havia um templo de Afrodite, certo? Vênus romano, deusa do amor, meio escrava, está certa a B. Contexto pecaminoso de Coríntios explica a menção de Paulo, a vida desse, antes de conhecer a Jesus, em 1 Coríntios 6, 9 e 11, certo? Em Coríntios, a amizade destaca como tema do Messias, pois ali, 2 novos amigos, Áquila e Priscila, certo? Amizade se destaca como tema no Mistério de Corinto, pois ali ele fez Silas e Timóteo. Não, é a D, é a incorreta. D, 16D, incorreta. Muito bem, se você fez o teste, agora vai clicar finalizar a prova, sua nota deve ser de 8 a 10, não é? A não ser que haja alguma incorreta aqui na correção, mas o resto está correto e você deve ter obtido uma boa nota nesse teste. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Se você não é aluno, gostaria de ser, entre em contato. Se você já é aluno, estude semana que vem, lição 9 e 10 do livro de Atos. Deus te abençoe em Cristo Jesus. E para você que não é aluno e você que é aluno, acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique na foto redonda, vai aparecer um menu.
clique no playlist. Ali no playlist nós temos um total de 252 pastas com mais de 7.480 vídeos para você. 7.480 vídeos, é bastante vídeo. Entre ali, aprenda, não é? Memorize ali, são coisas maravilhosas. Você descer a primeira pasta, encontra o comentário do Novo Testamento, começando em Mateus até o Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, toda a Bíblia é comentada para você. PR Eugênio Piacentini, subscreva esse canal. Amém e amém.